Fala, lendários Alexandre na área, como é que vocês vão? Espero que todo mundo bem. Hoje viemos falar sobre RCQ Standard na Monte. Já fazem 2 semanas que ocorreu, mas só agora conseguimos parar, porque na outra semana foi meu aniversário. E a bagunça tá ali, estamos em obra aqui, estamos construindo a casa, então muitas coisas, então não deu tempo de parar. A gente foi viajar no meu aniversário, então juntou tudo. Então vou falar só um pouquinho de como foi o meu RCQ Standard. Ainda fazia uns 4 anos que eu não jogava Magic T2 competitivo. Eu joguei uma vez na X1, meio que só com a galera lá. Lógico que é competitivo, sempre que você joga um campeonato é competitivo, mas um nível mais tranquilo, era só uma liguinha semanal. Jogo pauper às vezes com os meus amigos, mas na tentativa de algo maior, fazia tempo que eu não jogava. Com os meus amigos iam todos. Resolvi também ir. Só o Vagal que na última hora não conseguiu ir. Mas acabamos jogando. Fizemos um bom resultado, por assim dizer, já que ganhamos o evento. Aqui, agora, quando você ganha uma medalhita. Não sei se dá pra focar no Dragones. Dragão. Ah, agora focou melhor. Muito bonita a medalhinha. Atrás também é bem da hora, velho. Bem legal mesmo. Não sei se eu acho que eles vão dar um pra cada season, alguma coisa do tipo assim. Mas, sério, se for cada vez com uma artinha da frente diferente, cara, vale bem a pena. É muito absurdo, muito legal, cara. Bem bonito. Então, acabamos ganhando. Eu não vou falar sobre os jogos, eu vou só mostrar a minha lista, porque a gente gravou. Vou deixar aqui. Aí eu gravei um podcast na Mount, falando sobre todos os jogos e tudo mais. Então lá tá tudo escritinho, certinho, tudo como tem que ser. Mas eu vou só comentar sobre a minha listinha, vou mostrar algumas diferenças de cartas que eu usei. E agora eu estou me preparando para o T2 para jogar a final. Afinal, ganhei a vaga no penúltimo, o penúltimo dia. Tinham eventos no domingo também, então eu sei que vai ser um evento gigantesco. Então a gente tem que se preparar para pelo menos não acabar em último. Se conseguir bem, que bom, mas eu acho que mais estou muito abaixo do resto. Então vou mostrar a minha listinha agora. Essa nossa listinha do deck, estávamos usando dois Krabs main deck. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Deixa eu ver se dá pra. Opa. Tirar nossa cara da frente. Então, vamos lá. Vamos ficar no centro. Estávamos usando dois Crab. Aqui tinha lista usando três, tá? Mas eu preferi usar o quatro. Garanti bicho não. O Slick não tem como. Boomerang Basics também. Acho que aqui é meio que normal. Maior era aqui, tá? Tem gente que não tá usando aqui, tá usando dois Wide Ride, também não tá usando aqui. Usa um Secret, mas não acaba não usando aqui. E a gente está usando 10, 12, 21 lands, o que é bem importante. Nosso sidezinho, eu acho que tem uma, duas cartas que são pouco diferentes. O HAL é meio que obrigatório. Eu só tô usando um Crab, tá? Tem lista usando dois ou até mais. Esse um Balsoff aqui foi um dia antes do evento. Eu tava vendo o Rudá jogando e ele tava usando esse Balsoff de side que é muito forte contra o Mono Green. Duas barras de Fire também muito bom contra os Bunches ou Roboids ou os Mono Greens. Geralt forte, cara. Eu não esperava, mas é muito bom. Eu não preciso usar o Anu. Tem um counter principalmente pro match de UR, não o Prowless, pra não tomar o bounce de tudo. Aqui ganhou o jogo pra mim. Literalmente eu joguei um match e ganhei por causa disso. Dois Seer, os dois Spell Pierce pegar matches de UWB. Duas lanternas. Aqui é a carta que, vamos dizer, mais dúvida, mas me ganhou o jogo de UW no Game 1. Depois que flipa é realmente muito bom, mas realmente pode ser ou um HAL ou alguma outra coisa. Tem um bicho que dá draw lá que é insanamente caro. Poderia ser também o de 5 manas. Acabei esquecendo o nome agora, mas poderia ser. Mas a listinha em si
Um, um main deck realmente, se fosse mudar, era pensar se cortava um aqui ou um aqui. Mas eu gosto muito de usar um aqui e usar aqui, tá? É muito bom. Eu não mudaria muita coisa. Mas como eu disse, eu ainda não sou especialista. O Giggs tá me ajudando. Se você não conhece ele, ele é o maior jogador de Magic do Brasil, literalmente o maior. Ele joga MOL, então ele tá indo muito bem com o Mono Green. A gente tava conversando. Mono Green nessas últimas. Acho que nessa última semana deu uma sumida um pouco, porque o formato tentou igualar ele. Então apareceu muito Bunch Overload, muito B voltou, mas o deck é insano. Ele é muito consistente, então ainda acho que o R Prowlers e o Mono Green são os dois melhores, mas tem muito deck chegando, então a final vai ser literalmente uma selva. E eu tô me dedicando e ele tá me ajudando com isso. Então, valeu, Giggs. Então, sobre o evento, cara, a Monte tá animal, a loja tá insana. Eu tenho que agradecer muito a todo mundo que me emprestou carta. De verdade, gente que nem conhecia, acabei conhecendo no dia, me emprestou carta e foi muito gente boa comigo. Então, de verdade, de coração, não foram só os meus amigos, foram várias pessoas me emprestando. Afinal, T2 para você entrar do nada é meio assustador, os preços são meio salgados. Esse deck ainda tem um preço relativamente ok, apesar do Storm ser caro, o House ser caro. Aqui o Slick baixou um pouquinho, mas o deck ainda tem os precinhos salgados. Os lands e os UR são muito caros. Mas consegui montar, não conseguiria jogar de Mono Green, os Cubs são absurdamente, não só por ser caro, o Mono Green eu acho que ele é mais punitivo no erro, e como eu tava muito tempo sem jogar, aqui tinha cartas que eu já conhecia, eu já entendia a interação, então eu achei mais simples pra mim. Não sou especialista, mas deu certo. Vou mostrar o videozinho da final, vou acabar comentando algumas coisas que aconteceram, e foi sufoco, cara. Isso aqui tá na frente. É, realmente não sei por que isso aqui tá na... Então, final contra o Alfredo de UW Control. Eu passei em quinto ou sexto, se eu não me engano. O Alfredo passou em primeiro, então ele começava o jogo, que já é desanimador pra mim. Porém, vida que segue, a gente consegue encaixar encantamento rápido, somente no turno um o jogo fica muito bom, porque a gente começa a pressionar cedo. Mas aqui a gente já tinha até ligado nossa mão. A gente tinha ligado essa aqui? Não, acho que essa aqui não, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não, acho que a gente não tinha ligado essa mão, não. É isso mesmo? Dois, três, quatro, cinco. A gente tinha sete cartas na mão. Nossa mão não era insana, mas. Ah, não, a gente tinha ligado sim. É, exatamente. A gente já tinha ligado, a nossa mão já não era insana, não tinha encantamento na um, mas não dava pra ligar de novo. Eu tava confuso. Eu lembro de ter ligado. E aqui é choquezinho pra Opt e desenvolver os lanes e tentar por pressão. Ele até foi ler o Opt, afinal de Final Fantasy, né? Não é todo mundo que conhece. Se eu não me engano, eu só tinha esse land na mão. Agora eu não lembro se eu tinha esse, se eu já tinha mais um, mas eu tava. Não, eu já tinha mais um, eu acho. Eu- Vamos descobrir agora. É, eu já tinha dois lentes na mão. Comprei mais um. E aqui tinha que plotar. Aqui não tem por que a gente acelerar. A gente sabe que os spares, né? A dúvida é se usava um ou dois. Fazia diferença, tá? Se fosse um é melhor possível. Dois é chato, velho. Ele pega os nossos slick nos turnos que são desanimadores. Aqui eu tenho algumas linhas para jogar, mas eu sei que tem o counter que a menos que eu pague 3, então eu não queria fazer nem o stock up e nem perder o encantamento do nada, assim. Então eu faço uma jogada que não é a melhor, afinal eu não tenho pressão na mesa, por assim dizer. Acabo pegando um land só para conseguir jogar o Storm Chase e fazer o pagar os 3, tá? Que ele quebra nosso land, então nada muito que o normal, afinal ele não fez nenhuma jogada, por assim dizer, até agora. Só land, land, land. É o que o W quer. Levar pro late game, desenvolver land todo turno e ter respostas. Mas a gente não tem muito o que fazer. Não, como a gente disse, a gente não fez um encantamento na um e não tinha por que fazer o Slick vai bater um na 2. Então, o jogo já começou não da melhor maneira do mundo. Não é a pior match do mundo, tá? Também não vou falar que é a melhor. Afinal, o R não tem um deck, uma match que olha e fala assim: olha,
essa é a melhor match do mundo, vamos atropelar. O deck é relativamente muito no limite contra tudo. Não é full desfavorável, mas também não é full favorável contra nada. Aqui a gente comprou outro Slick, mas a gente começa fazendo o encantamento primeiro. Se ele counterar, a menos que pague 3, a gente consegue pagar, né? Que não faria sentido ele fazer. Então, pra gente é relativamente tranquila essa jogada. Ele até pensou em fazer alguma coisa aqui. Desse pensamento dele era duas. Ou ele tem o counter, o Three Steps Ahead, ou ele ia fazer uma Tishana. Foi isso que eu pensei na hora. Então eu acabo no late game tentando pensar em jogar em volta dessa Tishana. Aqui, relativamente, foi um turno excelente pra mim. Eu consegui pôr um bicho pressão, consegui fazer um encantamento na mesa. Tem dois Slicks. Então eu tenho que pensar um turno que eu tenho que relativamente pressionar ele, mas pra ser bem sincero no universo, assim, eu já tava meio triste já, porque eu realmente não tenho uma pressão suficiente nele, nem como continuar desenvolvendo. Eu tenho um stock up, fico muito pensando se eu quero que o stock up resolva ou se eu quero que meus bichos resolvam. Então chega uma hora que somente esse é o turno que eu falo, mano, eu tenho que jogar os bichos pra tomar um counter no bicho, tomar get lost e tentar resolver esse stock up. Eu tomo um spell snare, esse já doeu, cara. Na hora que eu tomei esse spell snare, eu realmente pensei, o jogo já foi pra vala, velho. Esse spell snare era tudo que eu não podia tomar porque ele quebrava totalmente minha conta. Porque a conta era fazer o stock up, tomar um counter e tomar um get lost. Daí aqui eu faço o stock up, falei, tomo o counter, né? Mas aí ele gera 4, fico mais confuso ainda. Daí eu perguntei, né, quais são as manas que ele gerou, já afinal ele virou 4, daí ele falou que virou branco, branco, azul, azul. Aí eu tomei o counter, aí falei, nossa senhora, aí ainda vou tomar um Get Lost pelo jeito. Mas como ele gerou tudo antes, eu não entendi por que fazer isso e não só ter castado. Aí eu tomei um Get Lost antes da fase de ataque, que foi bom, afinal eu consegui estourar os mapas, tá? Mas não vou ser bem sincero que esse jogo pra mim, eu falei, nossa, ele tinha respondeu tudo. Eu não tinha removido o stock up, depois o juiz lembrou a gente. Então já estourei, por que não? Nessa altura eu já acho outro land, então já tenho 5 terrenos, o que o deck com 21 não é o que eu queria pressão. Agora já melhorou um pouco, tá? Que eu achei o outro encantamento. E acabo não colocando o marcador, mas tem um marcador em cima, que veio voando dado aqui. E eu acabei batendo, no final, acabei batendo 3 de dano. Mas ainda tá muito longe de matar. Tenho só 3 cartas na mão, ele tem muita coisa. Então ele resolve o stock up dele. As janelas que eu tenho estão cada vez fechando mais. Eu tenho que fazer algum turno que eu bata muito, muito. Eu tenho a carta aqui da Rush, eu tenho um encantamento que tenta dar draw. Mas eu acho que esse encantamento não é o melhor do universo nessa match. Afinal, ele tem counters, ele tem Get Lost. Então, querendo ou não, esse encantamento contra o B é útil, muito, muito bom. Apesar de eu tomar o mouse, eu consigo dar draw num turno. Então, e mata bicho. Então, contra o Monograin, os Bunches Oroboids é muito bom. Então eu tenho que ficar pensando em como jogar, porque na minha cabeça eu já tô muito pra trás. E agora acabo ficando. Eu achei que ele ia remover literalmente a Tolkien, enquanto eu mostrei. Ele não removeu o que na minha cabeça foi uma jogada relativamente ok pra mim, tá? Vamos lá. E aqui eu tinha jogada de fazer o encantamento e fazer o rush, porém eu não tenho outra jogada pra continuar. Então, como ele só tem as duas manas de pé, ele teria literalmente que ter o, o counter. Eu sei que eu não tomo Three Steps Ahead, ele só tinha 3 cartas na mão. Eu fui pra jogada de fazer o encantamento. Ele tem o Get Lost, pra mim o late game é bom, mas ele já tinha feito um, fez o segundo counter. Então, pelo menos, como eu disse, bati mais 3. Não vou falar que é a melhor jogada do mundo, mas se eu tivesse um truque de mãos, um Opt, um Burst Lightning, alguma coisa do tipo, eu teria feito a jogada do encantamento, tá? Porque daí eu faria encantamento, daria rush, ímpeto, né? Daria ímpeto e forçaria um mega ataque em um turno. Aqui eu achei que eu tinha me abriu uma janela, por assim dizer. Esse Consult the Stars que ele fez na main phase eu achei que era pra puxar terreno.
Eu falei, ah, ele não deve ter lente, quer continuar crescendo o jogo, que faz muito sentido os Ws subirem, né? Cada vez mais, e querendo ou não, ele sempre tenta, tem a Master Move, tem a Cólera, tem Counter, mas a ideia é sempre fazer lanes todos os turnos para ter um late game que ele consiga fazer esse consult para zero e mais counter no turno e mais muita coisa. Mas aí o que me surpreendeu, ele estava atrás da Elspeth. Eram as duas coisas que estavam na minha cabeça, mas se ele estava atrás da Elspeth não faria sentido. Daí a hora que ele não fez land, eu imaginei que ele tinha ido atrás do terreno, não achou o terreno, não quis puxar o terreno. E eu acabo comprando um truque de mão. Então esse turno eu falei, ah, ele só pode ter um Get Lost ou outro counter, então eu vou jogar em volta do counter. Não tenho o que fazer, se tomar o Get Lost, tomei, eu não tenho o que aceitar, não tenho muito o que fazer mais nesse jogo. Tanto que eu começo fazendo o truque de mãos, o que foi um erro. Eu tinha que começar fazendo o rush, porque agora eu acho, se eu não me engano, é um bounce off ou eram dois lanes, é alguma coisa do tipo assim. Agora eu não lembro se era um bounce off ou dois lanes, eu acabo pegando o land por causa do counter. Eu realmente não lembro dessa carta, mas é bem provável que seja um bounce off, o que não é muito bom honestamente também. Eu acabo pegando o land pra jogar em cima de tomar o counter, né? Eu tenho as três manas pra pagar. Você viu que eu até chacoalho, porque a ideia seria ser ao contrário e não ligar de tomar o counter no truque de mãos. O Balsoft não era a melhor do mundo, mas ainda era alguma coisa, né? E eu realmente, tipo, tava muito travado. Eu tinha que achar um stock up aquela hora, eu tinha que achar alguma coisa, mas eu não tinha que fazer. Como eu disse, agora era ir pra cima com uma carta na mão, que era um Crab, que era muito bom ainda, por sinal. Então eu tinha que pressionar pra fazer uma hora ele voltar e eu dar o Crab e matar ele. Então eu fui pensando que eu ia tomar um Get Lost agora. Counter eu não ia tomar, então eu ia tomar um Get Lost. Mas era o auge que eu tinha, não tinha muito o que fazer, pra ser bem sincero. Era a jogada de tomar o Get Lost e aceitar e tentar jogar no Crab sem tomar o counter. Ele até parou pra ler a carta. Não vou falar que tem muito deck que joga a carta, acho que deve ser esse é o único, né? Ou talvez dá pra jogar algum combo. Sempre tem um combo estranho que joga com cartas diferenciadas. A mão dele, eu não sabia, né? Agora a gente consegue ver, ele tinha mesmo a Tiana, ele tinha uma Collar, ele tinha o Get Lost e eu acho que é um outro Consult, tá? Então eu não tenho essa informação jogando, só agora olhando por cima. Ele ficou bem pensativo se ele dava o Get Lost, mas acho que nas contas dele fazer a Collar na volta e ficar com o Get Lost up era melhor, que realmente, parando pra pensar, era. Se eu fizesse mais uma mágica, ele era obrigado a dar o Get Lost, né? Somente se fosse um Burst Light. E agora ele ficou, eu imaginei que imaginei que ele tinha o Get Lost porque ele virou as duas manas, ó, ele volta, vai. Então eu falei, ah, ele tem realmente o Get Lost. E daí nessa hora que ele ficou pensando em dar o Get Lost depois de tomar o dano, eu falei, ele tá pensando em dar o Get Lost no meu encantamento, eu tenho uma chance de ganhar com esse Crab. Meu pensamento era esse na hora. Daí a hora que ele não fez, eu falei, pô, vou ter que fazer esse crab de qualquer jeito, eu vou tomar esse Get Lost, mas vida que segue, né? Imaginei que a gente ia tomar a cólera, se fosse a última ia ser ruim também. Como era a cólera, a gente tinha a janela para fazer o crab. Ele tinha até a janela de fazer Tiana no turno para blocar o meu crab, mas ele tinha uma grande chance de tomar um bounce off ou alguma coisa e morrer. Aí ele ficou na jogada do Get Lost, que pra gente é ruim, lógico que a gente tinha letal. Não tem por que não ser ele com duas cartas na mão apenas, a gente querendo comprar um stock up, alguma coisa, agora a gente precisava subir literalmente essa serra, não tinha muito o que a gente fazer, a gente estava muito travado e nossa draw com certeza não foi nada bom. A gente sobra um encantamento e a gente não tinha muita coisa para jogar porque o stock up tomou counter que exila, então a gente escolhe o Slayer of Hands, nem o Opt, que não sei se me mudar. E aqui eu tava um pensamento, lascou esse jogo. Foi pra vala esse jogo, e não tem mais o que a gente fazer. Esse jogo foi pra casa. Fizemos um outro bicho. Tomamos mais dois por causa do mapa, né? Senão acho que eu nem teria feito esse land. Literalmente por causa do mapa. E achamos outro land. Que foi a tristeza em pessoa. Cara, a gente com 21 lands, a gente tendo mais land que o W. Ele já tinha quebrado um.
Eu falei, nossa, não é pra achar esse land não. Eu falei, ah, não é pra ganhar esse jogo, cara. Eu tinha janelas e janelas e falei, cara, não é pra ganhar esse jogo. Tá bom que ele tinha 3 de vida, mas o W pra quem joga, quem sabe, ele vive assim, vive no perigoso e depois só cresce só. Então, como eu disse, não tava na melhor janela do universo. Aqui eu também não tava no melhor janela de ataque do universo, tá? Qual era a minha ideia? Tentar fazer crescer o suficiente para passar por cima do bicho dele, que é o Land, tá? Aí eu achei uma janela boa. Aí eu falei, eu tenho algumas esperanças, mas como a gente não conseguia comprar carta na turno, a gente tinha que fazer e agora a gente tentou subir o encantamento, porque eu comprei outro Land, né? Como a gente já sabe, tenho, se não me engano, 2 Lands na mão. Se fosse uma mágica, eu teria atacado. A gente toma Tiana. E daí foi uma dúvida que a gente teve sobre a Tiana subir para 6 e ele só countera ela, né? Tipo, de não deixar eu criar. O que pra mim até seria uma jogada relativamente ok nesse turno, porque eu teria como continuar deixando ela com 6 só matar essa Tiziana dele e a gente começaria a colocar as tokens. Mas pelo que o juiz estava explicando, era como se ela não subisse. Então ela continua no segundo stage, tá? Se estou falando besteira, me desculpem, mas foi o que aconteceu no jogo. Então, tanto que está o Alfredo contando, conversando com o juiz, ele tá perguntando como que vai contar a habilidade e tudo mais. Foi isso que aconteceu. Então, se eu pagasse novamente 6 para ela subir, eu queria que já tivesse no 6 porque eu só precisava me livrar dessa Tiana. E aqui eu não tinha ataques bons e tomo outro consult. Aí eu falei, ah, agora o caixão deitou, velho. A hora que eu tomo esse consult aqui, eu falei, mano, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele não comprou mais terreno, eu só flodei land. E eu falei, mano, literalmente eu perdi. Eu sei que eu tenho um Boomerang Basics no topo para tentar fazer relativamente nossas jogadas crescendo. Mas eu falei, mano, não tem o que fazer, velho. Ele vai pegar 2 cartas que são o que ele precisa, provavelmente um counter e uma remoção, porque se eu subir, se ele não remover aqui e eu fizer mágicas, 2 mágicas, eu mato ele, porque ele não consegue blocar com nada. Então era minha esperança que ele esquecesse do meu bicho e depois tentasse blocar. Era a única esperança que eu tinha. Falei, porque, mano, eu não tenho mais real esperanças nesse jogo. E aí começa o turno, eu falei, ainda tenho T3 de vida, tenho Burst Light, se ele tapar, que eu não acho que vai acontecer nesse jogo. Mas vai que algum turno ele force. E aí, esse foi o turno que eu falei, opa, a hora que ele parou pra transformar o land, eu falei, opa, o mão dele tá boa, mas eu acho que eu tenho uma janela aqui, cara. Porque eu vou dar bounce, vou criar token de novo, e eu tenho mais uma vez o que dá ímpeto, eu tenho 2 bichos que matam ele. Falei, então eu tenho literalmente uma janela aqui. Tava felizão já. A hora que ele tava pagando, aí ele voltou atrás. Eu falei, ah, não, não volta atrás, não, bate, bate, você quer bater. Aí ele não bateu. Aí ele viu que a linha de bater era ruim. E realmente era muito ruim a linha de atacar com os dois. Atacar com essa Tiana realmente era a linha correta, tá? Ele removeu o encantamento. Falei, mano, se ele bate e remove esse encantamento, eu tinha matado. Mas daí ele remove o bicho também. Daí eu falei, ah, que azar, removeu os dois. Aí aqui estamos no ponto que eu vou até parar aqui. Pra vocês. Eu tenho esse bounce, certo? Certo. Eu tenho 2 jogadas. A primeira, bounçar aqui o encantamento, criar a touquinha do Storm e tentar e voltar de novo, pagar, voltar, fazer as jogadinhas, tentar criar mais token possível para pressionar ele na volta. E tem uma segunda linha, que é devolver aqui e pagar tudo para dar o rush, o ímpeto aqui, rush. Para dar o ímpeto aqui, eu sei que ele não bloca. Essa primeira linha, eu vou tentar jogar no valor, comprando mais cartas para ter um late game melhor. Essa segunda linha é total a linha do all-in. Ou eu faço
Qual uma das duas? Essa linha do all-in tem se eu tomo counter, eu literalmente perco porque eu tenho zero valor na mesa, ele vai destapar full open sem eu fazer nada, nada, nada com zero cartas na mão. Essa segunda linha eu gero mais valor. Eu sei que eu vou tomar de novo encantamento, mas vou ter dois bichos na mesa, ele não tem muita quantidade de carta na mão. Então foi aqui que eu fiquei. Porque se ele tem um Two Steps Ahead ou algum bounce, um jeito de matar meu bicho, como um Get Lost também, que ele poderia ter, eu já literalmente joguei o jogo na vala. Então foi o turno que eu mais pensei assim, poderia ter dado o ímpeto. Não julgo se vocês fossem dar o ímpeto, mas eu tentei jogar o mais safe possível. Então eu volto o Shanrip, crio aí, se ele tem o Two Steps Ahead, beleza, eu tenho uma carta na mão, podia ser um Burst Lightning, ele não sabia que eu tinha na mão. Então realmente jogo pra essa jogada, vou subir o encantamento de novo. Como eu disse, não tenho muitas linhas de jogo aqui, então eu subo o encantamento, volto o Balsoff volto pra mão aqui, vou para voltar o encantamento, fazer a token, dar draw, tentar, como eu disse, levar esse jogo para um late game. Aqui mais uma vez eu tenho uma choque, eu tomo dois, tá? Para jogar em volta do counter, a menos que pague três. E tô jogando, como eu disse, tô num. Agora eu compro carta. Então, essa aqui era uma jogada que eu poderia ter pensado jogada diferente, tá? Eu tinha jogado de não fazer o encantamento de novo, ter feito só aqui. Eu poderia. E eu acho que essa eu joguei malzão, cara. Porque eu faço o encantamento de novo. Mas por que eu fiz o encantamento de novo? Porque eu comprei um Secret Redemption. Então eu falei, se eu jogo se ele não limpa a minha board agora e só tenta trocar, eu consigo proteger em cima de um Get Lost. Então essa era o meu real pensamento. Então realmente não era para eu ter feito esse bicho. Não era para ter feito encantamento. Porque eu sabia que eu ia tomar um Shinrip. Então eu podia estar fazendo a volta de novo aqui, já subindo para continuar fazendo Boomerang Basics. Então eu acho que foi um erraço da minha parte. Lógico que ele poderia ter comprado o counter, dar o counter de vida que segue. Porque eu já sabia do Shinrip que eu ia tomar. Então eu acho que eu joguei malzão esse turno, pra ser bem sincero. Malzão mesmo. Mas, como disse, vida que segue. E a hora que ele bate com essa Tichana, eu já sabia que ia vir a cólera, velho. Eu falei, mais uma vez. Mas eu acho que essa lista dele são duas. Preciso ver depois, mas eu bem provável que sejam duas cóleras, duas últimas, e vem uma última. O que é pior, porque eu não posso nem fazer um Pregnant Step. Acaba o turno instantaneamente, então não tenho o que fazer. E aqui fico contando com o topo. Ainda posso comprar um Burst Lightning e ganhar. Afinal, eu não fiz nenhum a essa altura do jogo. Nenhum. Então eu tava na DAO do Burst Lightning. Na DAO de não comprar land. Afinal, nessa altura eu já tô com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E um tá no cemitério. Então eu tenho mais 11 lands. E aqui eu também penso que eu ganhei. E tomo um Spell Snare, velho. Tomo o segundo Spell Snare com duas cartas na mão. E eu falei, velho, não é pra ganhar esse jogo. Literalmente não tem como ganhar esse jogo, cara. Ele tá iluminado. Era só fazer o Slick bater e fazer os Secret Identity. Top deck com Boomerang Basics e ele top deck com Two Steps Ahead, velho. Aí ele faz Two Steps Ahead e me surpreende o descarte dele. Ele me descartou um Get Lost. Então já tinham ido três Get Losts, um Three Steps Ahead, e eu não. Até falei, caramba, você não compra mais terreno, porque ele realmente não top deck com mais land, velho. Eu tinha mais land que um W Control jogando de UR, cara. Então tava com medo. Aqui eu falei, agora vai. Fazer um stock up e tomei o outro Three Steps Ahead. Eu falei, caramba, eu acho que só a lógica, pelo menos nos WRs, os Ws e 1, 2, tinha doido que jogava com 3, mas. Falei, E ele descartou mais um counter que menos paguei 3. Tá bom que eu tô flodadaço. Daí eu falei, mas ainda tem a jogada de algum turno ele estapar pra fazer o Miles Pet e eu continuar jogando. Pera aí, antes de continuar, eu tinha os turnos de manter as cartas na mão e tentar fazer algum turno de desenvolver várias coisas. Porém, o turno de desenvolver várias coisas, em teoria, é pior, porque se eu faço sem fazer nada, ele faz um consult, enche a mão e eu simplesmente perdi. Então eu tava no turno de castar a carta para ele tentar counterar ou fazer alguma coisa em cima.
o turno que ele counterou o Boomerang Basics, eu não imaginei que ele ia counterar o Boomerang Basics, mas eu achei que ele ia deixar resolver, fazer todas as patifaria como sempre, mas ele counterou, então me surpreendeu um pouco, mas até aí normal. Depois que o Stock Up, beleza, esse tem que counterar mesmo. É um absurdo a carta. Então eu vou gastando, ele vai cauterando e ele não consegue desenvolver no jogo porque ele não tem quantidade de lands absurdamente. Em algum turno eu vou comprar um Burst Light, eu vou fazer algum bicho e vou tentar matar. Então, eu tentar fazer o recurso, todo mundo podia ter guardado Stock Up, podia ter guardado, mas eu acho que eu passo para ele e ele faz o Consult the Stars simplesmente e só vai controlando cada vez mais o jogo. Então, nesse turno agora, eu compro um Burst Light. Eu falei, não tinha feito nenhum até esse momento do jogo. Já estava na metade do jogo, comprando muitas cartas, coloquei carta pro fundo com opt, carta pro fundo com truque de mãos. Então, nessa parte do jogo eu comprei e falei, opa, eu tenho uma janela, mas acho que já perdi esse jogo. Ele não vai se tapar nunca, e eu não posso caçar esse Burst Light. Eu tenho que fazer algum turno que ele faça, que eu faça duas ou três mágicas. Então esse jogo, na minha cabeça, iria continuar absurdamente, porque ele nunca iria se tapar, e eu nunca ia caçar esse Burst Light, a não ser que eu tivesse outro Burst Light, ou fizesse um Burst Light end step, no turno fazer outro, e mesmo assim ainda. Então, na minha cabeça, eu falei, esse jogo vai continuar. Não tenho muita vida, ele tem um land que bate, mas se ele tapar esse land que bate, eu vou tentar pressionar ele. Eu tinha uma proteção pro meu bicho, caso eu comprasse algum, eu tinha o Rush o Atropan, o ímpeto no cemitério. Então eu falei, um turno que ele passe, faço um bicho, dou o Rush e tenho a proteção. Então, tinha algumas janelas. Eram pequenas, porque na minha cabeça ele é um W controle e vai me controlar até o final. Mas ele já tinha feito, descartado um encantamento, o Get Lost, que eu não esperava. Já tinha feito dois Get Losts, já tinha feito dois do Counter, a menos que eu pague três e descartado um, já tinha feito dois Three Steps Ahead. Então eu falei, muito counter ele não tem. Tá acabando a quantidade de recursos. Mas eu tenho que continuar levando esse jogo o mais longe possível. E aí, nesse turno, eu não sei. Ele me tapa full e me faz o Anshin. Ele podia ter feito esse Anshin menor? Poderia, e aí me travaria a pensar se eu faria esse Burst Lightning ou não. Porque com ele fazendo o Anshin pequeno, provavelmente ele já tem o counter. Mas quando ele faz esse Shin, eu até travo. Eu literalmente travo, olho as vidas, penso, falo, mano, o que eu tô perdendo nessa jogada? O que é estranho? E eu falei, não, acho que não tô perdendo nada. Ele só se tapou e eu dou o Burst Light, pagando até uma mana a mais, se não me engano. E literalmente ganhei um jogo que eu achei que eu não ganharia de maneira nenhuma do jeito que tava o jogo, tá? Eu não tinha feito nenhum Burst Light, tá falando, não fiz nenhum Burst Light, você não dá uma tapada desse jeito, não. Achei que esse tap dele não foi o melhor do mundo, por assim dizer. Mas. E eu acho que ele pensou em me matar na volta, né? Ele ia fazer o Anshin grande, transforma o land e me bate. Na melhor dos casos, minha mão era um Bounce Off, ou outro land, né? Se fosse um bom software, é o melhor dos mundos pra ele, porque ele faria um Anshi, daria infinitas draws, eu dava um bom software, depois ele voltava com outro Anshi. Ou já teria a mão cheia, então nem precisaria mais fazer o Anshi. Mas eu acho que ele não deveria ter, sei lá, eu acho que o pensamento dele, ele falou assim, não tenho mais recurso e vou para cima. Mas acho que, mesmo assim, acho perigoso, tá? Por assim dizer, acho que não é uma jogada que eu faria. Sobre o side, não é como se eu tivesse infinitas cartas para subir. O que com certeza a gente vai subir dois Spell Pierce. Não é o melhor do mundo, mas se a gente conseguir dar uma atrasada, já resolve. Dois House, um Crab, tá? E a gente vai subir encantamentos também. O encantamento realmente não é o melhor do mundo pelos Guest Losts e pelo counter, tá? Então por isso que eu tô falando que é meio assim de usar o encantamento ou não, mas é muito bom no recurso no fim do game, cara. Então eu acho melhor do que aquele encantamento que dá dano ou compra duas. Porque querendo na hora que ele flipa eu consigo matar. Prioridade é o HAL e os Spell Pierce pra proteger. Coisas pra sair, o encantamento que dá dano pra matar. Um Bounce Off dá pra deixar. Porque a gente viu que a lista dele vai mais bicho, vai Tiana. E eu fiquei pensando se ele usava aquela fadinha que dá counter também. Eu esqueci o nome dela agora. Mas eu fiquei pensando nos bichos, então eu falei assim, um eu vou deixar, mas eu só deixei um Bounce Off, como eu disse, não é como se eu tivesse 1000 cartas para tirar. E eu acho que os Krabs são bons, apesar de ter gente que subiria um Rest in Peace, eu acho que esse jogo, como demonstrou, vai muito pro late game, tá?
e é uma troca de recurso, mas eu tenho que pressionar ele. Mas os slicks não são tão bons nesse jogo, então eu diminuo um pouco de slick. Não consigo diminuir os quatro, tá? Eu gosto de deixar sempre um ou dois. Dificilmente eu diminuo os quatro slicks nos matches. Eu diminuo mais o Water do que os slicks. Nessa match, o Water também não é o melhor do mundo, porque a minha jogada é no encantamento. O Storm Chase o Storm é o melhor que tem nessa jogada. É fazer o Storm. Apesar de saber tomarei a Nus, subir o encantamento. Subir não, deixar o encantamento é muito melhor do que deixar os os Otters. Mas os Otters são bons nessa match, porque você pressiona. Então, realmente, os Slicks não são bons por causa dos Spell Snare. Se você deixar o Spell Snare morto lá, sempre bom. Mas o Slick é bom, não dá pra falar. Mas se você tirar os quatro, eu concordo. Eu tiro os quatro na Mirror, tá? Os quatro Slick tirei na Mirror, mas não peguei nenhuma Mirror. Se quer saber mais sobre os jogos, podcast da Monte, tá? Oi, e outra coisa, não esquece de se inscrever aqui no canal, hein? A gente tá postando cada vez mais vídeo agora, a gente voltou com tudo. Depois o próximo vídeo é sobre conhecendo lojas. Se você quer ganhar boosterzinho, assista, viu? E coloque suas lojas nos comentários e, por favor, coloquem o nome do dono da loja também, ou de quem é responsável pela loja, não precisa nem ser dono, pode ser de quem é responsável para conseguir conversar e fazer um dia legal lá na loja. A gente fez um teste na X1, foi muito massa, cara. Fizemos um teste só de One Piece e foi muito, muito legal. Mas voltando ao jogo, como eu disse, não é como se eu tivesse infinitas coisas e soubesse o que eu tô fazendo também, tá? Era muito confuso a minha maneira de sidear. Você viu que eu volto um Bounce Off, tá? Eu devolvi um Bounce Off pro deck, eu achei que eu tinha que deixar um por causa da quantidade de bicho que ele tem. Pra se eu tivesse sido pressionado ou às vezes trocar. Eu não tiro os Burst Lightning, tá? Nessa match. Realmente não acho que os Burst Lightning sejam o melhor do mundo. Eu tiro um Boomerang Basics. Poderia ter deixado o Boomerang Basics e tirado o Bounce. Mas eu fiquei pensando que eu vou tomar muito Anu. E se eu, e o Boomerang Basics não vai voltar tantas coisas assim do meu lado do jogo. Então, eu fico meio nessa, mas provavelmente o Boomerang Basics é melhor que o Bounce Off. Eu tenho outras cartas pra tirar, tá? Mas um Bounce Off eu deixaria de qualquer jeito. De qualquer jeito mesmo. Então vamos para o game 2. Sem Mulligar de preferência, tá? Tava mais tranquilo, porque sabia que pelo menos o game 3 eu começaria, que é algo que faz muita diferença pro meu deck começar. Tinha que pôr pressão, então começar faz a diferença do universo. Mas, como ele era o primeiro, não tinha nem como eu tentar. Mãozinha, já achamos o encantamento, já achamos literalmente a mãozinha que eu queria. Lógico que falta. Ah, eu diminuo o stock up também nessa média, viu? Um ou dois dá pra você tirar, porque é muito difícil resolver. Aqui eu fiquei pensando, tomei o Anu? Ainda pergunto, tomei o Anu? Ele fala não. Falei, opa, estamos melhorando. Já não tomei o Anu, não tomei encantamento pra tirar meu bicho. Falei, opa, temos um jogo. Aqui eu literalmente jogo pra. Poderia jogar tentando voltar e fazer de novo, mas aí eu falei, se eu tomo o counter menos que eu pague 3, eu vou ficar pra trás. Então eu literalmente eu vou jogar pra fazer o Slick, que como eu disse eu deixei 2 ou 3, agora eu não lembro. 4 era muito, tá? 4 é ruim. Eu acho que ficou só 2 e eu acabei comprando um. Não que faça diferença nessa match, porque vai tomar o Spell Snare, né? Como sempre. E aqui é o turno que na minha cabeça eu joguei bem malzão. Eu fiquei pensando, eu falei, não, aqui é o turno que eu tenho que pressionar. Isso já estava claro na minha cabeça que era o turno da minha pressão. Porém, como meus lands não foram os melhores do mundo, como vocês podem ver, tinha todas as cores, mas não foram os melhores do mundo, eu acabei me perdendo e jogando mal. O que era para fazer aqui? Slick, para ver o que ia acontecer, devolve encantamento para mão, faz encantamento de novo. Essa era a minha jogada, não tinha nem o que pensar. Era tentar pôr a maior quantidade de pressão possível. E aqui eu separei o bounce, falei, é esse que eu vou fazer primeiro. Então vou fazer o slick para ele fazer a jogada. Se ele tem um spell snare, beleza. Se ele tem um get lost, beleza. Aí ele dá um two steps ahead. Falei, opa, então minha jogada vai funcionar. Eu vou conseguir pressionar. E aí eu pago e faço o quê? Truque de mãos. Eu falar, como eu sou burro, né? Foi nessa hora que eu falei, mano, como eu sou burro, cara. Eu não tenho depois. Eu tenho a vermelha e não consigo fazer o que eu quero.
Aí eu falei, meu, eu sou um asno, porque eu dou bounce e dou a drawzinha, falo, beleza, tô voando. Mas não tem outra azul pra desenvolver o encantamento. Falei, ah, eu tinha que ter desenvolvido encantamento, dado ímpeto pro meu bicho, começar a balacionar ele desde o começo, já deixar ele bem na end zone. Mas daí tinha jogada que ele faz a cólera e me limpa também. Esse era o pensamento que eu tive que fiz o jogo de 11. Mas eu errei. Eu tinha que ter feito. Tinha que ter dado na cara dele. Você faz a cólera, fez. E vida que segue. Tanto que agora eu tento fazer o meu encantadumento. E tomo o quê? Anu. Bem feito. Pra mim. Eu mereço tomar o Anu. Joguei errado. Mereço tomar o Anu. Não tem nem. Não é tipo um comentário, né? Tipo, eu tenho que tomar esse Anu e tenho que aceitar. Eu joguei errado. Mas ainda não posso reclamar porque estou batendo 3 por turno, tá? O meu problema é que essa lente vermelha é ruim. Ele faz esse one shin e eu dou um burst life. Porque na minha cabeça ele faz esse one shin pra não dar draw pra nada. Ou a mão dele tá horrível, ou ele tem um land que quebra e ele daria mais um draw. Então, o juiz pede pra ver, porque ele achou que o one shin ia dar draw, mas não daria. Então, a mão dele é relativamente ok, ele não me ligou nada, mas ele não desenvolveu nada até agora. Então não posso reclamar também. A minha mão tá muito boa. Não comprei vários lentes. Dessa vez ele tem mais lente que eu e ele realmente fez lente pra quebrar. Eu achei que ele ia quebrar minha vermelha antes, que seria nesse turno. Ele não quebrou a vermelha agora. Então falei, ok, vida que segue mais uma vez. E vou eu batendo com a tokenzinha. Cara, esse bichinho bateu, viu? Até agora, essa draw foi boa, que era o encantamento, cara. Mas, o que é que fizemos? A gente não fez o encantamento. Por que que a gente não fez o encantamento? Alguém sabe dizer? Porque a gente tinha o Crab. Esse Crabzinho era muito bom. O que era meu pensamento? Eu faço o Crab, se ele counterar o Crab e ficar full tap. Na verdade, o meu pensamento, pra ser bem sincero com vocês, era falar assim: como eu não pressionei tanto, ele pode fazer uma Elspeth, porque não parece que a mão dele tá a melhor do mundo. Ele não tá dando stock up. Tipo, pelo turno que ele fez, ele tinha turno pra dar stock up, ele não tá fazendo muita coisa. Então, se ele faz um turno de Elspeth, eu faço meu crabzinho e mato ele na volta. Era literalmente meu pensamento, era só esse. Ele vai fazer um turno que vai fazer um crabzinho, o Elspeth, e eu vou matar com o crab. Mas eu vou forçar o crab, porque se ele dá, depende do counter que ele der, eu tenho coisas pra fazer no turno, muitas na verdade. Meu turno tava bem bom, muito melhor que o Game 1. Nossa, não dá nem pra comparar. Faço o crabzinho e falei, ah, vou tomar o counter. E não tomei o counter. Eu falei, opa, não tomei o counter. Aí eu separo as cartas pra mostrar, né? Duas, quatro, cinco. Paguei até um land a mais. São 7 só. E falei, pô, tem um turno bons. Não tem a vermelha, que era triste, porque eu não conseguia dar ímpeto pro meu encantamento, pro meu bicho, na verdade. Mas falei, vou atrás da vermelha. Tenho draws, vou atrás. E comprei um Bounce Off, que não era a carta que era a melhor do mundo na minha cabeça nesse turno, porque ele não tinha feito nada. Comprei o Land Vermelho e tapado. Eu falei, vou fazer o que? O Land é tapado, faço de novo o encantamento, porque aí não tem por que não fazer mesmo, né? Tipo, falei, posso tomar cólera, mas vou tentar socar o máximo possível de dano e tem um jogo. Daí aqui, vamos lá. Ele tinha 11 de vida, que esse bicho bateu demais. Nossa, bateu 9, velho. Matou quemzinha batendo 9, bateu demais. Daí aqui ele tinha 11 de vida. O que que ele fez? Ele me ativou o encantamento, o land aqui. O land deixei ele com 10. Eu falei, oxi. Aí ele ativa, você pode ver que ele ativa e ele só fala bloqueio. Eu falei, não, peraí. Peraí, meu querido. Vamos pensar nisso aí. Esse bounce off tá aqui pra alguma coisa. Daí eu falei pra ele, não, cria token aí, que eu tenho resposta antes de você blocar. Eu ainda falo, peraí, vamos lá, cria token aí que eu vou balsar sua token aqui. Aí ele virou quanto eu tenho? Eu falei, 10. Quanto dá? 10. Matei. Não tomei Get Lost, não tomei Counter, não tomei nada. O mão dele era muito ruim, eu não sei. Eu fiquei muito confuso quando acabou esse jogo. Eu falei, cara, ele equipou com uma mão muito ruim, cara. Muito, muito ruim. A minha mão agora não ia ser boa, mas ele ia ter que fazer a cólera.
literalmente para limpar, eu ia subir aqui, fazer de novo, eu ia ter o lane de vermelho, né? Ia subir aqui para devolver e tentar continuar o jogo igual o meu deck tem que fazer. Mas a mão que ele equipou ou ele comprou muito mal, ou essa mão que ele equipou não era a melhor do universo. Mas ganhamos, não tinha nada para reclamar. Como eu disse, eu não achava que o match era impossível, mas deu certo, valeu a pena. Então, galera, esse foi o nosso joguinho. Conseguimos a vaga e vamos jogar a final. Então, não se esqueçam de se inscrever agora, como eu disse para vocês, Pokémon, Magic e One Piece são os nossos focos do canal. E assistam o próximo videozinho, tá, galera? Que vai ser sobre conhecendo lojas, que tá insano, insano, insano. É simples, ganhou de mim, ganha um boosterzinho. Mas por enquanto, One Piece, melhor de um, Pokémon melhor de um, Magic melhor de três, Pokémon One Piece Standard, Magic Standard Pauper, que é o formatinho que eu mais jogo. E agora foco total na final. Galera, obrigado por ter me aguentado até aqui. Não esqueçam de assistir o videozinho do lá na Mount, tá? Muito obrigado, Mount, pelo videozinho. Muito obrigado pelo podcast também, foi da hora. Assistam o podcast, foi muito bom. A gente falou todas as matches, literalmente todas as matches. E antes de jogar, se inscrevam no Instagram. A gente vai começar a postar mais videozinhos agora, mais conteúdo falando e acompanhe a gente na final. Desejem sorte. Então, aquele abraço, te vejo no próximo drop.